Fala, Dudu, isso mesmo, está prevista aí a chegada de 260 doses da vacina que vai imunizar o pessoal contra a monkeypox, né? Essas 260 vacinas devem chegar ao longo da próxima semana e assim que chegarem, deve ser iniciado o processo de vacinação. Para falar melhor sobre esse assunto, eu estou aqui com a Carolina Salumi, que é médica infectologista. Bom dia, doutora. Tudo bem? Primeira coisa que eu queria que a senhora explicasse para o pessoal de casa é quais os grupos que serão priorizados nesse processo de vacinação. Nesse momento, os grupos priorizados são aqueles com maior risco de contrair a doença, que são as pessoas que vivem com HIV, com um CD4 menor que 200 células, isso quer dizer que a imunidade da pessoa está baixa, ou profissionais que manipulem o vírus, né, em laboratório, e também pessoas que tiverem contato com pessoas suspeitas ou confirmadas de monkeypox que tenham contato com as lesões ou com os fluidos corporais. São esses três grupos nesse momento. Sim, resumindo então, esse critério ele está relacionado tanto com a chance de exposição da pessoa quanto com a questão da imunidade dela, né? Exatamente isso que foi pensado para priorizar esses grupos. Certo. Uma coisa que chama a atenção é que, a princípio, essa vacina ela não vai ser aberta, digamos assim, para todo o público, né? Por que não há necessidade disso? Você consegue explicar para a gente? Então, é importante a gente considerar que os casos de monkeypox estão em declínio desde o ano passado e aí essas pessoas que são as que têm mais risco, né, de adquirir a doença. Então, por esse motivo, e no caso dos pacientes que vivem com HIV, foi selecionado não todo paciente que vive com HIV, mas sim aquele com a imunidade mais baixa, porque são os pacientes que têm risco de agravar a doença. Não necessariamente de contrair, mas sim de agravar a doença. Importante no caso dos pacientes HIV são aqueles homens que fazem sexo com homens, que são as pessoas que têm mais risco de contrair essa doença, que a gente viu que grande parte do número de casos era nesse grupo populacional também. Correto. Até agora, na nossa última atualização, 161 casos foram confirmados aqui no estado, desde que os números começaram a ser contados. Esse número preocupa de alguma forma? Você disse que a doença está em declínio, mas o pessoal de casa ainda tem que tomar algum cuidado? Tem algum alerta a ser feito? Considerando que está em queda, a gente diminui também a nossa preocupação. Mas sempre a recomendação se você tiver, evitar contato com alguém que tenha confirmação ou suspeita da doença. E se você tiver algum sinal da doença, que são aquelas lesões, né, bem características, que começam na face, depois descem para o tronco, para a virilha também, axilas. Se você tiver algum tipo de lesão parecida com essa, que você busque o serviço de saúde para ser avaliado e, se indicado, colher exame para fazer o diagnóstico da doença. Correto. O principal sintoma, realmente, o primeiro que vem na nossa cabeça são aquelas lesões, aquelas vermelhidões que vão marcando a pele da pessoa que foi infectada. Tem algum outro sintoma, algum outro risco que a doença causa para as pessoas que são infectadas? Alguma outra coisa que a pessoa tem que ficar atenta? Então, antes do surgimento das lesões, existe a fase de pródromos, que a gente chama. Uma febre 3 dias antes, um mal-estar geral, linfonodomegalias, principalmente axilares, cefaleia, né, dor de cabeça, e depois de 3 dias que vem as lesões características e aí sim que a gente levanta a suspeita da doença. Nesse caso, a pessoa procura um médico? Sim, procura o serviço de saúde, unidade básica de saúde ou pronto atendimento para ser avaliado e aí coletar o exame específico se for indicado, se for confirmada essa suspeita. Certo. Então, assim, a gente deixa claro que não é mais uma preocupação tão grande, o número de casos está em declínio, mas as pessoas que estiverem nesses grupos prioritários para serem vacinados precisam procurar rapidamente o serviço de saúde, porque eles foram selecionados exatamente para evitar casos graves e também para que a doença volte a aumentar em número de casos. Resumindo, é isso? Exatamente isso, perfeito. Isso mesmo. Ou seja, assim que as doses começarem a ser aplicadas, o pessoal procura aí o serviço de saúde, as vacinas vão ser aplicadas pelos postos de saúde mesmo, né? Vão ser o mesmo processo de vacinação que o pessoal já está habituado. Então, fica aí o alerta para o pessoal de casa, 260 doses devem chegar ao estado. Os grupos prioritários são bem específicos, mas como a doutora disse, quem tiver selecionado vai estar cumprindo um papel social ao se vacinar, né? Perfeito, exatamente, Gabriel. Muito obrigado, viu, doutora? É com você, Dudu.